Oi, pessoalzinho, tudo bem? Tudo certinho? Para estar com saudade. Agora a gente vai ter uma forma de matar nossa saudade, né? No finalzinho da aula, a Pro vai falar. Espero que vocês estejam bem, né? Preparados para mais uma semaninha aí de aulas, tá bom? Então, a gente vai lá para a nossa aula de português e a gente vai começar com uma fábula, tá? A fábula de hoje é O Boi e o Sapo. E essa fábula, gente, depois eu vou deixar um vídeo para vocês, tá? Depois que vocês fizerem a lição, aí para dar aquela relaxadinha, vocês assistem ao vídeo, tá bom? Mas vocês vão perceber que, assim, fábulas, dependendo de quem escreveu, às vezes muda um pouquinho o enredo da história. A moral, né, o ensinamento vai ser sempre o mesmo, mas às vezes a forma de contar a fábula, cada autor conta da sua forma, tá bom? Então, pode ser que o que esteja escrito aqui não seja igualzinho ao vídeo, mas vocês vão ver que no todo, assim, dá para pegar uma ideia geral, vai ser a mesma, tá? O boi e o sapo. Era uma vez um sapo que coachava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos: querem ver como eu fico do tamanho desse animal? Impossível, respondeu o pato. Absurdo, comentou a coruja. Esqueça, disse a garça. Então, para espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de tamanho, né? Aumentou a barriga de tamanho. Viram só? Eu não disse que conseguiria? Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a garça. Inconformado, o sapo continuou a estufar. E agora, já estou do tamanho dele? Perguntou novamente. Só se for do tamanho de um bezerro, respondeu o pato. E é bom você parar com isso antes que se machuque. Só vou parar quando eu ficar maior do que o boi. Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. É nisso que dá não se conformar com o que se é, disse a coruja, que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ela mesma. Aí qual que é a moral dessa história? Todos nós somos grandes à nossa maneira. Nunca tente ser quem você não é. Olha que ensinamento bom, né? Tem gente que quer muito imitar os outros e acaba esquecendo da sua própria essência, né? A gente tem que gostar da gente em primeiro lugar, né? A gente tem que admirar a gente mesmo, tem que se gostar, tem que se amar. A gente não pode querer ficar imitando tudo que os outros fazem, como se tudo nos outros fosse perfeito. Só a gente que é imperfeito? Não. A gente também tem a nossa grandiosidade interna, né, gente? É isso que importa, que é que a gente tem assim no nosso coraçãozinho, quais são os nossos valores, né? A gente é um bom ser humano, tem atitudes corretas. A gente não precisa querer imitar ninguém. A gente tem que aceitar do jeitinho que a gente nasceu, como que é o nosso corpinho. Tudo isso é um presente que a gente recebeu, né? A gente tem que gostar da gente mesmo e não ficar pensando em imitar os outros. Muito menos em ter inveja, né? Que é um sentimento muito ruim. A única pessoa que sofre é a pessoa que sente a inveja, tá? Então, essa daí foi a primeira fábula e eu vou deixar o vídeo dela no final da aula, tá bom, gente?
Então, a gente vai lá para a página 12, Exploração e Descoberta, Precursores Fabulosos. Quer dizer, quais foram os autores, os primeiros autores que começaram a escrever fábulas, né? Os precursores foram os primeiros. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias. Antigamente, os homens viviam muito perto dos animais, tanto daqueles que eles domesticavam, como daqueles que eles caçavam. Em muitas dessas histórias, os animais têm características humanas e transmitem lições de moral de maneira simples e, por vezes, até bem-humorada. Você já deve ter ouvido falar das famosas fábulas de Esopo ou de La Fontaine, não é mesmo? Que tal conhecer um pouco mais sobre esses precursores fabulosos? Então, vamos lá. O primeiro dos fabulistas foi Esopo. Então, essa daqui é uma cena, né, uma pintura que foi feita do Esopo pelo Diego Velázquez em 1639. O Esopo nasceu na Grécia Antiga. Ele nasceu quase 700 anos antes de Cristo. É muito antigo, né? E ele trabalhou como escravo. Suas fábulas tornaram-se muito populares por lá e foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores do mundo inteiro em diferentes épocas, né? Então, depois dele vieram outros fabulistas, mas eles pegavam as fábulas do Esopo e recontavam da forma deles, tá bom? Se você procurar em bibliotecas e livrarias, vai encontrar muitos livros com as fábulas do Esopo. Contam-se muitas histórias sobre Esopo, mas ninguém sabe ao certo se ele existiu. O que importa é que suas fábulas encantam gerações há mais de 2.700 anos. Muito tempo, né, gente? Então, esse é o Esopo. Quando vocês ouvirem falar fábulas de Esopo, é sobre essa pessoa aqui, esse fabulista aqui que nós estamos falando, tá? Jean de La Fontaine era francês. Ele nasceu em Paris, em 1621. Esse daqui é o retrato dele, tá? Que foi pintado nessa época, quando ele tinha essa idade aqui. Ele nasceu muito tempo depois do Esopo, né? Ele já nasceu numa época depois de Cristo. O Esopo tinha nascido 700 anos antes de Cristo. O La Fontaine não. Interessava-se por literatura e, de início, escrevia apenas romances e poesia. As fábulas foram seu grande sucesso como escritor. La Fontaine as escrevia com linguagem fácil e simples para a época, tornando-as mais atraentes. Dentre as muitas fábulas de outros autores reescritas por La Fontaine, há algumas de Esopo, que é considerado o pai do gênero. Que gênero de texto? Fábula, tá? Então, primeiro surgiu o Esopo, depois veio o La Fontaine, e depois deles, muitos outros que foram recontando as fábulas deles, tá bom? O La Fontaine, ele já recontava as fábulas do Esopo. E aí, também foi criando algumas fábulas dele. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, as fábulas de Esopo e de La Fontaine foram reescritas por muitos escritores. Entre eles, nós temos o Monteiro Lobato, que foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nos tempos mais atuais, temos o Milor Fernandes, tá? Infelizmente,
os dois já não estão mais entre nós. Lobato envolve as personagens do sítio ao contar as fábulas. A Dona Benta, que é aquela doce vovó de Pedrinha de narizinho, é quem narra as fábulas, ela que vai contando as histórias. Ao final, as outras personagens se manifestam com comentários a respeito da história. O Milor Fernandes utiliza o humor para provocar o pensamento do leitor. Milor Fernandes, um autor bem mais atual, né? Ele era muito assim, de querer provocar o leitor. Quando ele escrevia, ele queria que o leitor parasse para pensar. Olha essa frase dele aqui, ó. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Essa frase aqui é importante. Para quem pensa assim muito em bens materiais, eu só quero comprar, comprar, comprar. Aí, o dinheiro é que acaba sendo seu dono, não você que acaba sendo dono do dinheiro, né? Então, essa frase aqui dele que é mais ou menos que a gente reflita sobre isso. Então, ele era assim, de instigar o pensamento das pessoas, através do que ele escrevia, tá? Bom, além de Monteiro, Lobato e Milor Fernandes, outros autores importantes também reescreveram essas histórias. Que histórias? As fábulas, mudando apenas um pouquinho o jeito de contá-las. Uma delas é a Ruth Rocha, né? Que está muito nos nossos cadernos, nas nossas lições. Ela é uma autora bem atual, tá? E ela também tem livros, né? De fábulas. Olha uma curiosidade. A palavra fábula veio do latim. É uma língua muito antiga. A nossa língua, a língua portuguesa, veio do latim, tá? E no latim, o verbo fabulare significa conversar, narrar. E é dela que vem o verbo português falar. Tá? Então, falar veio do latim fabulare. Conversar, narrar, que é o que a gente faz, né? As primeiras edições das fábulas de Esopo foram produzidas mais para os adultos do que para as crianças. Por que será, hein? Por que será que eles escreviam fábulas, aquelas primeiras, né? Naquela época muito antiga, mais para os adultos? Eu acho que era para dar uma formação também, né? De valores, de moral, de escrúpulos, de caráter para os adultos, né? Se eles estivessem com tudo isso bem definido dentro deles, eles também saberiam educar bem uma criança, né? Dar uma boa formação moral para essa criança. Eu acho que é isso. Vocês podem discutir essa questão aí em casa com os familiares. Bom, diálogo com o texto. Para você, qual que é a intenção predominante do texto? A predominante é aquela mais marcante, a mais importante do texto que acabou de ler. Será que esse texto que nós lemos, falando aqui, ó, dos fabulistas, do Esopo, começando daqui já, né? Precursores fabulosos. Aí falamos do Esopo, do Jean de La Fontaine, Monteiro Lobato, do Milor Fernandes, até um pouquinho da Ruth Rocha, né? Será que esses textos aí, todos, foram informativos? Eles foram para divertir a gente ou para provocar? Justifique sua resposta. Vocês fiquem à vontade para dar a resposta de vocês, tá? A minha sugestão é essa. A intenção predominante do texto é a de informar, já que ele traz informações sobre um assunto específico, né? Qual que é, nesse caso, o assunto específico? Ele falou dos escritores de fábulas, dos dados biográficos desses escritores e de suas obras, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, de capas de livros, aqui fábulas do Esopo, aqui fábulas do Jean de La Fontaine,
Aqui é Fábulas do Monteiro Lobato. Ó, Ruth Rocha, reescrevendo Fábulas de Esopo. E olha quem é que eu tenho aqui, gente. O livrinho da Ruth Rocha. Igualzinho esse que tá aí. Eu também tenho livrinho de fábulas. E aqui também o Milor Fernandes. Novas Fábulas Fabulosas. Tá? Alguns exemplos aí mostrando a capa do livro de fábulas aí de vários autores, né? De vários fabulistas. Exercício 2. Que informação sobre a origem da fábula você mais gostou de aprender com o texto? Então, vocês podem voltar lá no comecinho do texto. Eu gostei muito de saber que antigamente os homens viviam pertinho dos animais. E é por isso que eles criaram histórias com animais. Eu gostei de saber que nessas histórias os animais, eles têm características humanas, né? Eles falam, pensam, agem como uma pessoa, como um ser humano, tá? Tem várias coisas aqui que vocês podem... gostei de saber que o primeiro fabulista foi o Esopo, depois veio o La Fontaine. Não sei, leiam e vejam o que é que vocês mais gostaram de aprender aí nesse texto, tá? Então, é uma resposta pessoal. E 3, você já deve ter percebido que as fábulas continuam fazendo sucesso até hoje, apesar de terem surgido num tempo muito antigo. O que você acha que essas histórias têm de especial para durarem tanto tempo? A sugestão da Pro é essa, vocês podem fazer o que vocês acham também, tá? As fábulas são histórias que trazem ensinamentos sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a natureza. E é tudo isso que faz parte da nossa vida, né, gente? Portanto, elas são sempre atuais, porque a gente sempre está falando sobre o mundo, sempre está falando sobre as pessoas, sempre está falando sobre a natureza. Então, fábula, na minha opinião, é um gênero de texto que nunca vai sair da moda, né? Vai ser sempre atual, tá? No texto, você ficou sabendo que 2 importantes escritores reescreveram algumas fábulas de Esopo, cada um deles à sua maneira. Monteiro Lobato e Milor Fernandes. Sua professora fará a leitura de 2 delas. Então, vocês vão perceber, por exemplo, a linguagem do Monteiro Lobato, né? Que nasceu muitos anos antes do Milor Fernandes, era uma linguagem assim um pouquinho mais difícil, né? A gente fala que é uma linguagem rebuscada, usando a nossa língua de forma bem... uma forma assim mais rígida da língua, né? Formal mesmo. O Milor já usava de maneira informal, como se estivesse conversando mesmo com o leitor, tá? Então, uma forma um pouquinho mais fácil de se entender. Então, vocês vão perceber isso na leitura. Então, aqui, a fábula do Monteiro Lobato. A rã sábia. Prestem atenção na leitura, porque vocês vão ter que escolher uma dessas 2, tá? Qual vocês vão gostar mais. Então, vamos lá. A rã sábia. Sábia de sabedoria, né? Inteligente. Como a onça estivesse para casar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, com olho na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo. Marreco observou-lhe o trejeito e disse: grande enjoada, que cara feia é essa? Quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do festão? Por um motivo muito simples, respondeu a rã, que nós, como vivemos quietas a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isto.
Se o Sol se casasse, em vez de tornar o mundo sozinho, em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóis filhotes, o que aconteceria? Secavam-se todas as águas, está claro. Isso mesmo, secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca. Pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça e já de começo será ela e mais o marido a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas e os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, que será quando forem 3, 4 e 5? Marreco refletiu e concordou. É isso mesmo. Então, a rã, enquanto todos os animaizinhos estavam alegres lá na floresta, porque ia ter um casamento, né? Da onça, a onça macho com a onça fêmea, a rã, muito sábia, né, gente? Ela vivia quietinha, as pessoas quietinhas, elas são muito observadoras, né? Aqui eu sei que a rã é um animal, mas você vê que nas fábulas os animais, eles são personificados, né? Eles têm os sentimentos, ações e falas de uma pessoa. Então, quem é mais quietinha é mais observador. E ela ficou observando, ela falou, nossa, aí ela deu um exemplo. Um sol só pode torrar a gente, né? E se o sol se casasse, né? Um sol fêmea e um sol macho se casassem? Só o casal já tornaria o mundo aqui bem mais quente. E se depois eles tivessem filhinhos, vários sóis? Imagina como ia ser quente aqui. Ia secar tudo, ia secar água, a gente não ia mais ter água, né? Aí ela falou, agora imagina uma onça macho casando com uma onça fêmea. Só os dois, eles gostam de caçar, eles são carnívoros. Só um já caça, já vai acabando com os animais. Imagina os dois unidos. Agora imagina eles tendo seus filhotes, né? Então ela não estava contente com esse casamento. E os outros todos contentes, só pensando em uma festa, né? Não estavam pensando nas consequências. E aí a moral da história ficou sendo, pior do que ter um inimigo é ter dois, é ter três, né? Ter vários inimigos. Mas é claro que na vida da gente, a gente tem que procurar ter atitudes para que a gente não tenha nunca nenhum inimigo, né, gente? Não é bom ter inimigos. A gente tem que ter atitudes que a gente busque sempre fazer boas amizades, né? A gente tem que ser um bom amigo dos amigos, não é? E aqui do Milor Fernandes, né? No livro dele, Fábulas Fabulosas. A causa da chuva. Por que que chove? Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, a moral dessa história ficou sendo: todas as opiniões estão erradas. Porque não é assim que se forma a chuva, né, gente? A
chuva se forma do vapor, né? Vai lá para as nuvens, e aí cai em forma de chuva. Então, as 3 opiniões estavam erradas. E, às vezes, também a gente, às vezes, está numa discussão lá com várias pessoas, cada um dando sua opinião sobre um determinado assunto, e, às vezes, ninguém está certo, né? Mas isso acontece bastante. Então, vamos lá. Depois da leitura dessas 2 fábulas, uma do Monteiro Lobato e outra do Milor Fernandes, qual das versões mais te agradou? Ah, Pro, eu gostei mais da fábula da rã sábia. Então, você vai pôr um X aqui. Ah, não, Pro, eu gostei mais da fábula A Causa da Chuva. Então, vai pôr um X aqui. E em casa, vocês vão comentar com os familiares por que vocês gostaram mais de uma do que de outra, tá? É legal a gente comentar, refletir sobre o ensinamento, né, de cada fábula. Olha, hoje, já dei 3 fábulas para vocês, só hoje, por enquanto, né? Então, é legal a gente, isso daí vai ajudar a gente na formação dos nossos valores, tá? Para a gente também saber como a gente deve agir diante de determinadas situações, né? É assim que a gente vai amadurecendo também, né, gente? Porque vocês estão crescendo. Agora a gente vai lá para a lição de casa 2, na página 111. Tá assim, ó. Será que você conhece essas fábulas? Ligue os títulos das histórias com as ilustrações correspondentes. Aí eu coloquei uma página maior aqui para vocês verem. Ah, não, ainda não. Depois eu vou colocar na hora de corrigir. Então, olha bem, gente. Nós temos aqui, por exemplo, o leão e o ratinho. O que eu faria? Vocês vão poder ligar só usando esse espaço aqui do meio, ó. O que eu faria? Eu pegaria o lápis da mesma cor dessa tira, pegaria o lápis verde, acharia onde é que está a cena, o leão e o ratinho. Tá aqui. Então, eu viria daqui até aqui com o lápis verde, tá? Aí temos o cão e a carne, aí eu pegaria o vermelho, a raposa e o corvo, pegaria o roxo, o lobo e o cão, como o amarelo é muito clarinho, eu pegaria o cor de laranja, a cegonha e a raposa, eu pegaria o azul, a raposa e as uvas, pegaria aquele vermelho mais escuro, que é o bordô, tá? E aí vocês vão ligar. Se vocês tiverem dúvida, quiserem ligar, eu ligaria primeiro usando o dedinho, porque com o dedinho não tem como errar, né? Depois tem gente que gosta de ligar primeiro com o lápis grafite e depois da correção, aí sim, ligar, passar bem por cima daquele lápis grafite, passar o lápis de cor, tá? Porque se a gente deixar tudo só com o lápis grafite, essa lição de ligar fica muito confusa, tá bom, gente? Então, é bom ligar com um lápis colorido. Então, vocês vão usar aí 6 cores diferentes, tá? Aqui, imagine que você deve organizar em ordem alfabética o sumário de um livro que conterá as fábulas apresentadas naquela página que eu acabei de mostrar para vocês. Realize essa tarefa nas linhas abaixo. O que vocês vão ter que escrever aqui? Não são 6 fábulas aqui? Vocês vão ter que colocar todas elas em ordem alfabética, tá? Então, para começar, tá fácil. Temos 1, 2, 3 que começam com A. Vocês sabem que início de nome de fábula é com letra maiúscula. E temos outras 3 que começam com O. Então, a gente, claro que vai começar com essas que começam com A. Aí, vocês vão olhar para a segunda palavrinha. Ela começa com R aqui, com C aqui, com R aqui. Quem que vem antes no alfabeto? O R ou o C? A, B, C. Então, já descobri qual que é a primeira fábula que eu vou pôr aqui, ó, no número 1. Escrever o nome dela, só a primeira letra, a primeira palavrinha, né? Uma palavrinha com uma letra só, mas é uma palavrinha aqui nesse caso.
com letra maiúscula, as outras com letra minúscula, tá? E aí vocês vão continuar. Ah, Pro, agora eu tenho essas duas. A tá igual, raposa tá igual, E tá igual. Então, eu vou vir aqui, ó. Quem vem primeiro no alfabeto, o O ou esse A? O A, né? Já começa o alfabeto com A. Ah, então essa daqui, a raposa e as uvas, vai ser o segundo nome que eu vou colocar. E assim por diante, tá, gente? Vocês vão depois fazer a mesma coisa com essas aqui do O. Vão achar a ordem alfabética, tá? Aí a Pro vai dar um tempinho, né? Deixa eu ver. A Pro vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Gostaria que vocês pausassem o vídeo, fizessem tudo com bastante capricho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Então, vamos lá. Pode pausar. Pronto? Vamos lá para a nossa correção. Então, eu coloquei esse exercício aqui na folha seguinte para ficar maior, tá? Então, olha o que a Pro fez. Peguei o verde e levei com a cor dessa tira, ó. O leão e o ratinho é essa cena aqui, ó. Tá? Leão e o ratinho. O cão e a carne é essa daqui. Tá com um pedaço de carne na boca dele. A raposa e o corvo. O corvo é assim, é mais ou menos é igual um urubu, tá? A raposa e o corvo. O lobo e o cão. A cegonha e a raposa. E aqui a raposa e as uvas, tá? Daqui, o que a gente já conhece? A raposa e as uvas, né? A gente já conhece essa fábula. Ao longo dessa unidade, eu vou tentar contar o máximo de fábulas que eu conseguir para vocês, tá? Mas é claro que vocês também podem pesquisar, né? Na internet tem muitas fábulas, tanto escritas como em vídeos, tá? Então, a parte de lápis de cor ficou assim. Põe lá o AC de autocorreção, quem acertou põe o certinho, tá? Viu por que era importante deixar para passar o lápis de cor agora? Porque se alguém errar, dá para apagar, né? E como é que ficou a ordem alfabética? Ficou assim. O A aqui, tudo igual. Quem vem depois, primeiro no alfabeto, o C ou o R? O C. Então, a primeira fábula ficou sendo a cegonha e a raposa. Aí eu tinha que ver essas duas. A igual, raposa igual, E igual. Aí eu tinha que ver então aqui. Qual letrinha que vem primeiro no alfabeto? É o A ou é o O? É o A. Então, essa ficou sendo a segunda fábula, a raposa e as uvas. E a terceira, a raposa e o corvo. Aí eu tinha que arrumar em ordem alfabética essas que começavam, o nome começava com O. Então, aqui O, tudo igual. Quem vem primeiro no alfabeto, C ou L? Ah, o C. Então, essa ficou sendo a quarta fábula, o cão e a carne. Aí o L aqui está igual, aí eu olho para a próxima letrinha. Quem vem primeiro no alfabeto, o E ou o O? Ah, é o E. A, B, C, D, E. Então, a quinta fábula ficou sendo o leão e o ratinho. E por último ficou o lobo e o cão, tá? Quem acertou, põe o certinho aí. Então, por hoje, gente, é isso, tá bom? Leiam sempre, leiam fábulas agora, né? E aqui está a surpresinha que a Pro falou que ia ter essa semana, né? Essa semana, o terceiro ano da tarde, terá a sua primeira live. Quem que vai participar dessa live? Os alunos do terceiro aninho da tarde e algumas professoras, tá bom? Vai ser no dia 22, sexta-feira agora, às 3 horas da tarde, tá? E é só vocês irem lá na sala virtual, vai estar lá um código de acesso no dia, tá bom? E aí vocês clicam ali e vocês já entram na sala, já vão poder participar, tá?
A gente pode aproveitar essas lives, tanto para tirar dúvidas, como é claro que a gente vai aproveitar para matar as saudades, ver os professores, ver os colegas, e aproveitar fazer uma brincadeirinha nessa primeira live, só que durante a semana eu vou explicando, tá? O que a gente vai ter que providenciar para essa brincadeira. Brincadeira bem fácil e bem gostosa, tá bom? Então, espero que todos participem, para a gente ver o rostinho aí de cada um de vocês, para matar saudades, tá? E aí, vocês vão me perguntar, nossa, Pro, só essa sexta que vai ter live? Não. A partir dessa sexta, essa vai ser a primeira. Depois, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós teremos uma live de terceiro aninho da tarde, tá bom? Aí vai virar um hábito, tá? E por hoje é isso. Espero que vocês estudem bastante, se dediquem, caprichem na letrinha, tá bom, gente? Façam tudo com bastante empenho, com qualidade, tá? Tchau, tchau, pessoal. Um beijinho da Pro. Bye, bye.